Você crê comigo, celebre o nome de Jesus, o mais alto que você puder. A presença dele é real aqui e nós celebramos isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, igreja, pode sentar. Deus é bom demais, não é não? Aleluia. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao melhor lugar para se estar na quarta-feira à noite. Até quem nos acompanha online também, muito obrigado por nos permitir entrar nesse lugar através desse dispositivo. E nós celebramos também a sua vida. E também, mais uma vez, eu sei que a gente já fez isso, gente, mas eu gostaria de mais uma vez conhecer quem nos visita pela primeira vez aqui. Você pode só dar um sinal, só para eu comprovar uma teoria minha. Deixa eu olhar bem nos olhos de cada um que está aqui. Gente, realmente é verdade a minha teoria, só entra gente bonita nessa igreja. Meu Deus do céu, só gente bonita nos visitando, glória a Deus. Então vamos celebrar mais uma vez. Obrigado por separar esse tempo na sua quarta-feira à noite para estar com a gente, é um privilégio para nós, glória a Deus. E quantos aqui estão empolgados para ouvir de Deus nessa noite? Aleluia! Leia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 3, a partir do versículo 1. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do versículo 1. Se você ainda não encontrou, não está com sua Bíblia em mãos, a gente vai ter também na mídia, nos nossos dispositivos. Então nos acompanha. 1 Samuel, capítulo 3, a partir do verso 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Guarde esses dois nomes, Samuel e Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: estou aqui. E aí Samuel correu até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: não lhe chamei não, volte, vá se deitar. Então ele foi e se deitou. E aí de novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: eu estou aqui, Senhor, o Senhor me chamou? E aí Eli disse mais uma vez: meu filho, eu não te chamei, volte, vá se deitar. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não havia sido revelado. E aí o Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: eu estou aqui, o Senhor me chamou. E aí Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: vá se deitar. E aí se ele chamá-lo novamente, diga: fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E então Samuel foi deitar-se. E o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes: Samuel, Samuel. E aí Samuel disse: fala, pois o teu servo está ouvindo. Glória a Deus. E quando eu leio esse texto, quando eu li a primeira vez isso e vi a forma como Deus falou com Samuel, o meu primeiro pensamento, minha primeira impressão foi fazer que nem Samuel: fala, Senhor, eu quero ouvir tua voz também. Mas alguém aqui quer ouvir a voz de Deus? Quantos querem ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus? Então no seu lugar começa a celebrar também a presença de Deus, se você quer ouvir a voz dele nessa noite. E deixa eu te dar um pouco do contexto dessa história. Samuel era criança, filho de Ana e Eucana, e ele foi um milagre na vida deles, porque a mãe dele não podia ter filhos, e quando ela teve Samuel, ela consagrou Samuel ao Senhor. Ele, por ser filho do milagre, foi consagrado desde o ventre para o Senhor, e então muito cedo, a mãe dele deixou ele aos cuidados de Eli. Eli era sumo sacerdote da época. O sumo sacerdote era basicamente o representante entre Deus e os homens naquela época. E Samuel, ainda menino, ainda criança, estava sob os cuidados de Eli. E nesse contexto, eles estavam ali, Eli já era um pouco mais velho, como o texto fala, o olho dele já estava pesando, ele já não estava enxergando tão bem. Eles estavam ali naquela noite e Deus falou com Samuel. E mais uma vez, quando eu li isso, eu fiz: uau, eu também quero que Deus fale comigo. Mas gente, eu continuei lendo o texto. E quando eu continuei lendo o texto, o que Deus falou com Samuel, não era exatamente aquilo que talvez ele quisesse ouvir, não.
Então vamos continuar lendo o texto? E gente, quando eu leio a Bíblia, eu não gosto de ler um texto isolado, porque às vezes a gente lê um texto isolado e cria uma imagem na cabeça da gente que na verdade não era aquilo, né? Por isso que vamos ler o resto do texto? Versículo 11, a gente leu até o 10. Olha o que é que Deus falou com Samuel. E o Senhor disse a Samuel, lembrando, Samuel é uma criança, estava aos cuidados de Eli, e eles iam dormir naquele lugar. Então o Senhor disse a Samuel, Samuel, eu vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião eu vou executar contra Eli tudo que falei contra a sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso eu jurei à família de Eli, jamais se fará propiciação pela culpa da família e Eli mediante sacrifício ou oferta. Gente, eu imagino a reação de Samuel quando escutou isso. Uma criança aos cuidados de Eli, e quando ouviu a voz de Deus, e às vezes a gente romantiza, né, ouvir a voz de Deus, a gente pensa que Deus vai falar, eu te amo, meu filho amado, é isso mesmo, está tudo certo, o que você está fazendo está certo, parabéns, continua. E às vezes a gente pensa que Deus vai falar exatamente isso, Deus vai concordar com aquilo que a gente já pensou. E aí Deus diz, Samuel, fala para Eli, que eu vou executar essa sentença contra ele, e eu já tinha falado isso para ele, enfim, você é uma criança, mas vai lá e dá esse carão para Eli. Gente do céu. E aí o texto continua, no versículo 15. Samuel, depois que ele ouviu isso, né, ficou deitado até de manhã. O menino não dormiu mais. Eu não sei se você já passou por algo desse tipo, que aconteceu, você ficou sabendo alguma coisa muito difícil à noite, antes de dormir, e aí sua cabeça ficou a mil ali, pensando em várias coisas, você ficou até de manhã sem conseguir dormir. Foi a situação de Samuel. Deus disse assim, vá lá para o sumo sacerdote, mas Senhor, ele é a representação entre o homem e Deus. Sim, mas eu sou Deus. Vá lá e diga isso. Aí o versículo diz, Samuel ficou deitado até de manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli. Gente, eu entendo Samuel. Eu acho que eu ia tremer nas bases também. Mas o que eu amo, gente, desse texto é porque às vezes a gente romantiza demais a voz de Deus e acha que a voz de Deus serve exatamente para concordar com aquilo que já está no nosso coração. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nem sempre é isso que acontece. Geralmente quando Deus fala para você é porque Ele quer te confrontar, Ele quer te transformar, então se prepare, porque se você quer realmente ouvir a voz de Deus, pode ser que Ele não fale aquilo que você quer ouvir. E aí eu vou perguntar mais uma vez, quantos querem ouvir a voz de Deus? Ai, graças a Deus, eu fiquei com receio de diminuírem as mãos levantadas nessa hora, gente. Glória a Deus, porque essa é uma igreja que quer ouvir a voz de Deus, ainda que seja para confrontar. Se você quer ouvir a voz de Deus, se prepare, que pode ser que Ele queira te confrontar. Então não peça para Deus falar com você, se você não quiser obedecer. Não peça para Deus falar com você se você não estiver disposto a obedecer. Porque às vezes o que a gente quer é exatamente que Deus concorde com algo que já está no nosso coração. Mas na verdade Deus, Ele quer algo muito além. E o nosso objetivo com essa mensagem aqui é simplesmente fazer com que você pare de ouvir outras vozes para realmente ouvir a voz de Deus, porque é a voz de Deus que te transforma, é a voz de Deus que te muda, é a voz de Deus que alinha o seu coração com a vontade dEle. E nós já ouvimos isso na igreja várias vezes, a vontade de Deus é boa, é agradável, é perfeita, e pelo menos eu, quero viver a vontade de Deus, mas isso quer dizer que nem sempre eu vou ouvir aquilo que eu quero ouvir. Por isso nós precisamos calar todas as outras vozes que tem no nosso coração. Sim, porque às vezes a voz que está falando no nosso coração é a voz do egoísmo. É a voz do egoísmo nos levando a querer aquilo que é bom só para a gente. Quando Deus, na verdade, quer que você seja cada vez mais generoso, quer que você seja cada vez mais servo, quer que você seja cada vez mais a luz do mundo, aonde quer que você esteja. Mas aí a voz do egoísmo vai dizer, não cara, é tudo sobre você.
Ele vai cantar até a música, seu coração canta aquela música para você. A tempestade é você, o vento forte é você. É tudo sobre você. É tudo sobre o seu umbigo. Não fui feliz no meu exemplo. Mas a voz do egoísmo, ela é enganosa. Jeremias, ele nos diz isso. Cuidado com o coração, porque o coração, ele é enganoso. O coração é enganoso. Às vezes você está ouvindo simplesmente a voz da tradição. Não, Deus está falando isso porque sempre foi feito assim, então com certeza é Deus que está falando isso. Ou então, gente, a voz da tendência. Como essa voz fala alto nos ouvidos da gente. Não, Deus é moderno. Então o que Ele fala está dentro da tendência. Né? Deus não é cringe. Gente que não entendeu o que eu quis dizer. Provavelmente você é da minha geração ou gerações anteriores, porque eu descobri essa semana que cringe é um pessoal que não entende as gírias atuais, ou seja, você já deixou de ser jovem. Se você não sabe o que é cringe, provavelmente você já deixou de ser jovem. E quando eu tive essa revelação essa semana, irmãos, eu confesso que o meu coração ficou abalado. Mas a voz de Deus, voltando para a voz de Deus, a voz de Deus, ela não vai simplesmente concordar com o que a tendência do mundo está dizendo. A voz de Deus é maior do que a tendência. A voz de Deus é maior do que aquilo que a mídia fala. A voz de Deus é mais importante do que o Instagram posta. A voz de Deus, ela nos alinha com a vontade dEle. A voz de Deus não vai só te alinhar com a tendência não, meu irmão. A voz de Deus vai te alinhar com a vontade de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus acima da voz da tendência, da voz do conforto, da voz da culpa. Eu amo o que diz lá em João capítulo 10, versículo 27. Eu vou ler aqui na versão a mensagem, porque ele diz assim: as minhas ovelhas reconhecem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, reconhecem a minha voz. Ou seja, gente, quando o pastor fala, a ovelha reconhece. Quando Deus falar contigo, você vai reconhecer. Só tome cuidado para às vezes não confundir a voz de Deus com a voz da enganação, com a voz daquilo que não é Deus. 1 João capítulo 4, versículo 1, e eu vou ler na versão a mensagem também, porque traz uma expressão que eu gosto muito, porque às vezes a gente pensa assim: Carlinhos, mas como é que eu vou saber se é Deus que está falando comigo? Olha o que diz lá em 1 João capítulo 4, versículo 1, meus queridos amigos, não creiam em tudo que ouvem, examinem cuidadosamente, Gente, o meu encorajamento hoje à noite é para que você passe a encorajar tudo aquilo que você acha que é a voz de Deus. Porque eu não sei vocês, às vezes eu tenho insights no meu pensamento, enquanto eu estou conversando com alguém, em momentos de solitude, ou em outros momentos, eu tenho insights na minha mente, pensamentos que vêm. Mas deixa eu dizer uma coisa, nem todo pensamento que vem na sua cabeça é Deus falando. Às vezes o pensamento é nada mais, nada menos do que nossos próprios desejos querendo simular a voz de Deus. Aí porque você acha que o seu desejo é a voz de Deus, você começa um relacionamento que não era para ter começado. Não, o que eu acho engraçado, é até interessante falar sobre relacionamento, porque às vezes a voz de Deus, na verdade, fala o contrário, fala para você não começar esse relacionamento, mas você começa a arranjar motivos para aquela voz parecer a voz de Deus. Você começa a dizer: não, mas a bichinha, ela é assim, ela não vai na igreja não, mas... Aí você começa a florear um negócio que tem muito mais a ver com um desejo seu, para parecer a voz de Deus. Aí Deus está falando, martelando no seu coração, para você terminar aquele relacionamento tóxico que você tem. Aí você começa a dizer: não, Senhor, mas a gente tem que ir até o fim, né? A gente não pode desistir das pessoas. Aí você começa a simular a voz de Deus, florear. Eu aprendi na igreja que não desistimos das pessoas, temos que amar o próximo. E o relacionamento está sendo tóxico para você.
num nível de intimidade que está muito mais te defraudando do que fazendo bem para você. Muito mais te afastando de Deus do que te aproximando de Deus, e Deus tentando falar: meu filho, sai dessa fornalha, pula essa fogueira, pula essa fornalha, mas você dizendo: não, porque o amor e tal, e eu não sou cringe. Meu irmão, se Deus está falando para você pular essa fogueira, pula essa fogueira. Precisamos examinar cuidadosamente aquilo que Deus está falando, para que a gente não queira florear, simular, pintar, maquiar a voz de Deus, para que ela pareça aquilo que a gente quer que seja. Examine cuidadosamente. Gente, isso pode acontecer com qualquer um. Eu vou ler um texto aqui que eu amo demais esse texto, porque isso me lembra que às vezes a gente acerta, às vezes a gente realmente não, isso foi Deus que falou através de mim, mas às vezes a gente pensa que é Deus que falou, mas não é. Lê esse texto comigo lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, olha que texto forte, até o 23. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: mestre, alguns estão dizendo aí que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, meus discípulos? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Então Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Olha aí, Deus usou Pedro poderosamente sem ele nem perceber. Não foi carne nem sangue, não foi vontade humana que revelou aquilo, foi o próprio Deus que falou através de Pedro. E o texto continua. Lembra que eu disse que eu gosto de ler o texto inteiro? Para não ler só aquele contextozinho que eu quero imaginar na minha cabeça que é aquilo. Leia o restante comigo. Então advertiu a seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, o cara que Deus acabou de falar através dele. Deus falou agora na boca de Pedro, então tudo que Pedro disser a partir de agora, tudo que ele pensar a partir de agora, foi Deus que falou. Pedro, chamando Jesus à parte, porque ele é sábio: Jesus, vem cá. Não, vem cá. Chamando Jesus à parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus, dizendo: nunca, Senhor. Senhor, eu escuto de Deus. Eu sou profeta. Deixa eu dizer, nunca, Senhor. Morrer? Que história é essa que o Senhor vai morrer? Deixa eu terminar de ler o texto, eu amo esse texto. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Aí Jesus virou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Tome muito cuidado com aquilo que às vezes você está chamando da voz de Deus, quando na verdade é a voz do diabo na sua vida, querendo te afastar dos propósitos de Deus, da vontade de Deus. Meu objetivo com essa mensagem é realmente trazer clareza, para que você não dê ouvidos à voz do diabo que quer te afastar do propósito de Deus para a sua vida. Porque a voz de Deus, ainda que te confronte, ainda que te ajuste, ainda que às vezes não seja a voz mais legal de ouvir, mais millennium de te ouvir, a voz de Deus, ela é a que precisamos ouvir. E o diabo é expert em simular, florear, né, dar aquela maquiada na voz para parecer Deus. Que história é essa, Jesus? Sofrer? Você não vai sofrer, não. Para com isso. Morrer na cruz? Jamais.
terminar esse relacionamento. Não, você não precisa não. Está lhe fazendo bem? Você não está feliz? Não é tudo sobre ser feliz? O negócio não é buscar ser feliz a todo custo? Não, mas nós estamos fazendo isso aqui antes do casamento e não deveríamos fazer isso. Isso é coisa do passado. Para de ser cringe. Para de ser antiquado. As coisas mudaram, você não percebeu a videira, igreja moderna. Pastor lá usa calça skinny. A minha não está muito skinny não, né? Pode, na videira pode tudo. Lembra não? Venha do jeito que você está. E o diabo começa a soar como Deus, para te fazer se destruir cada vez mais. E sem perceber, você começa a negociar o seu propósito, começa a negociar a sua vida, começa a negociar o seu chamado, porque achou muito melhor dar ouvidos àquilo que é confortável para você, aquilo que parece ser o que você quer ouvir. Mas deixa eu te dizer mais uma coisa, nem peça para Deus falar com você se você não estiver disposto a obedecer, porque quando Deus fala, Ele te ajusta, Ele te ensina, Ele te aplica, meu irmão. Precisamos discernir a voz de Deus. E eu trouxe aqui 5 conselhos práticos, 5 perguntas práticas. Eu não vou demorar muito nesses pontos, mas 5 perguntas que você precisa se fazer quando vier um pensamento na sua cabeça. Carlinhos, você falou aí sobre Pedro, um discípulo de Jesus dos mais próximos. Pedro era dos 3 mais próximos de Jesus e ele se enganou sobre a voz de Deus e a voz do diabo no mesmo momento. Então isso pode acontecer com qualquer um. O que é que eu preciso fazer para discernir se realmente é a voz de Deus falando comigo ou então outra voz? E é isso que nós vamos conversar, amém? Primeira pergunta que você precisa fazer a si mesmo para saber se é Deus falando com você: é coerente com a Bíblia? O que Deus está falando com você é coerente com a palavra dEle? É coerente com os ensinamentos de Jesus? É coerente com aquilo que Ele falou? Lucas capítulo 21, versículo 33 diz assim, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Meu filho, pode vir moda, pode vir o que for, tendência, não sei o que, falar a mídia, nos canais dos grandes veículos de comunicação, dizer, não, agora o certo é isso, o que passar disso é não sei o que, é não sei o que lá, mas o que importa é o que a palavra de Deus diz. Então a voz de Deus será coerente com aquilo que Ele já falou na sua palavra. Deus não vai se contradizer. Tiago capítulo 1, versículo 16 e 17. Tiago capítulo 1, versículos 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Olha o alerta. Não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Aquilo que Deus falou na sua palavra, ela é aplicável hoje sim, ela é aplicável na sua família hoje sim, ela é aplicável nos seus relacionamentos hoje sim, ela é aplicável na forma como você vive no seu trabalho hoje sim. O que Deus falou está falado, Ele não muda de opinião como a gente muda de roupa. Deus permanece falando a mesma coisa. Quer saber se Deus está falando, meu irmão? Vale a palavra. Se é coerente com a palavra, passou no primeiro check. Pode ser que seja Deus falando com você. Porque se é Deus, meu irmão, não é mentira. Deus nunca vai falar com você para você mentir. Contra a palavra dele. Se é Deus, não vai te levar à infidelidade. Não vai te levar ao adultério. Não, porque esse relacionamento aqui é de Deus. Aí quando vê, a outra pessoa é casada. Não, mas Deus falou comigo que esse casamento é de fachada. Gente, eu não preciso nem dizer, né? Não preciso nem... Meu irmão, provavelmente não foi Deus. Provavelmente não foi Deus. Então, pula essa fogueira. Ou como diz a minha esposa, pula essa fornalha. Porque quando a fogueira é muito grande, a senhora chama logo de fornalha. Se é Deus, não é imoralidade. Se é Deus, não é egocêntrico. Se é Deus, ajunta e não espalha. O próprio Jesus disse, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ou seja, se Deus está falando alguma coisa com você, é para promover a unidade, não para desfazer a unidade. Enfim,
Primeiro check que você tem que dar quando o pensamento vier na cabeça. É coerente com a Bíblia? Sim, é coerente com a palavra de Deus. Então pode ser que Deus esteja falando comigo. Amém? Vamos para o próximo check, para saber se é Deus que está falando com você. Próxima pergunta que você precisa fazer, quando o pensamento vier na sua cabeça. Espera aí, me torna mais parecido com Jesus? Esse pensamento me torna mais parecido com Jesus? Porque às vezes vem um pensamento que a gente pensa que é de Deus, mas na verdade a gente está querendo exercer uma sentença de vingança na vida de uma pessoa, dizendo que é Deus. Meu irmão, se é algo vingativo no seu coração, provavelmente isso não te torna parecido com Jesus. Não, mas Deus está querendo que eu fale, que eu pegue aquela pessoa para expor os pecados dela na frente de todo mundo, para todo mundo saber que aquela pessoa ali não é flor que se cheire. Muito cuidado. Se você acha que o pensamento que está vindo na tua cabeça é para expor alguém, para todo mundo saber que a pessoa é ruim, que não sei o que, muito cuidado. Pode ser que não seja Deus falando com você, mas sim o desejo da fofoca. Não, porque às vezes, eu acho engraçado isso, falar em fofoca, né? Às vezes estão dizendo assim, chamando fofoca de agir de Deus. Tipo assim, junta as pessoas assim, num corredor, e começa a falar de uma pessoa que não está lá na conversa. Não sei o que. Não, mas eu estou falando isso para você orar, viu? Estou falando isso só para pedir oração, porque a gente não fofoca, não é por fofoca, é só para, trazer clareza. Mas está trazendo clareza para outra pessoa. Meu irmão, se você ficou sabendo algo sobre alguma pessoa, vá para essa pessoa, fale com ela, se é sobre ela, fale com ela. Não alimente fofoca, meu irmão. Te torna mais parecido com Jesus. Filipenses 2,5 diz isso: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a mesma de Cristo Jesus. Se aquilo que está vindo no seu pensamento te torna mais parecido com Jesus, pode ser que Deus esteja falando para você, pode ser que Deus esteja falando através de você. Amém? Terceira pergunta que você precisa fazer: se isso me torna mais parecido com Jesus, se isso está alinhado com a palavra de Deus. Terceiro, isso fortalece a minha igreja local? É muito importante falar sobre isso, gente. Porque às vezes, na igreja, eu já falei até sobre isso numa mensagem, vou falar novamente. Às vezes a gente está criando panelinha gospel. Você já ouviu falar nessa expressão panelinha? O pessoal que é da minha época talvez tenha ouvido, né? Mais novo assim eu não sei, porque sou cringe. É a mesma expressão. Panelinha gospel, panelinha fechada. Não, aqui só entra essas pessoas. Meu GC, chegou uma pessoa nova. Não vamos chamar ninguém novo para o GC, não. Por quê? Não, porque Deus age mais quando tem menos pessoas. Aí você começa a se fechar naquela panelinha, é só a gente. E acha que isso é um pensamento de Deus. Meu irmão, o pensamento de Deus, ele cria panela aberta para entrar novas pessoas. Sabe por quê? Porque tem mais pessoas para serem alcançadas. Então quando Deus falar com você, provavelmente vai ser para fortalecer a igreja local e não para enfraquecer a igreja local. Quando chegar na multiplicação do seu GC, não venha com cara de funeral não, irmão, pelo amor de Deus. Tem gente que vai para a multiplicação do GC com uma cara de funeral, meus amiguinhos. Ah, meu Deus, era tão bom o nosso grupinho, vai desfazer o grupo. É por isso que a gente não chama divisão de GC, a gente chama multiplicação, sabe por quê? Porque quando nós multiplicamos GC, abrimos mais espaço para que mais pessoas sejam alcançadas. E o reino de Deus é sobre isso, é sobre mais pessoas sendo alcançadas com a palavra de Deus. Então celebra, meu irmão, quando chegar gente nova. Inclui essas pessoas, faz de tudo para que essas pessoas tenham outros relacionamentos saudáveis, assim como você teve e você foi alcançado por Jesus. Porque qualquer tipo de pensamento que tende a enfraquecer a igreja local, provavelmente não é Deus falando, mas pode ser que seja o diabo. Ah, mas como o próprio Deus falou através de Pedro naquela situação que a gente leu, as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja do Senhor, a igreja vai continuar avançando. Deixa eu dizer uma coisa, ame seu GC, ame muito o seu GC, mas fique ciente que ele vai multiplicar sim, e que vai chegar mais gente sim, porque enquanto tiver mais pessoas lá fora do que gente aqui dentro, nós vamos crescer, alcançar mais pessoas, porque esse é o papel da igreja.
levar o evangelho de Jesus a mais pessoas. Amém, igreja? Efésios 3:10, para não ficar só nas minhas palavras, né? Ele diz assim: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, mediante a igreja é um projeto de Deus. A palavra diz que a igreja é a noiva, é o corpo, e Cristo é o cabeça, ou seja, eu não sei vocês, mas a minha cabeça e a minha mão estão no mesmo corpo. Isso aqui sou eu, isso aqui também sou eu. Ou seja, o corpo de Cristo é Cristo. Quando você não acredita na igreja local, você não está acreditando em Cristo. Invista na igreja. Se um pensamento seu está sendo para diminuir a igreja, dividir a igreja, ou coisa do tipo, muito cuidado, provavelmente não é Deus falando com você. Faz sentido, gente? Quarta pergunta que você precisa se fazer. Estou quase encerrando, gente. Obrigado, gente. Amém. Glória a Deus. Mas está no time, gente, é isso mesmo. Primeiro, é coerente com a palavra de Deus. Segundo, me torna mais parecido com Jesus. Terceiro, fortalece a igreja local. E quarto, isso é da minha conta? E aí é inevitável eu falar sobre isso, eu tenho que falar. Às vezes a gente está alimentando fofoca no nosso coração, achando que é Deus falando, gente. Meu irmão, se não é da tua conta, provavelmente não é Deus falando, é a sua curiosidade. Deus falou só com uma pessoa, parece. Mas às vezes é só a gente querendo alimentar a nossa curiosidade, dizendo que é Deus que está falando. Lógico, Deus pode te usar para outra pessoa, assim como Ele usou Samuel para Eli. Lembra que a gente falou sobre Samuel e Eli? Deus pode sim, mas no texto que a gente leu, quando Deus fala com Samuel, Ele diz assim: eu já falei com Eli. Então quando Deus quiser te usar para outra pessoa, primeiro, provavelmente você nem vai saber que está sendo usado por Deus. Porque quando Deus usa você para outra pessoa, às vezes a gente nem sabe que está sendo usado. Eu já ouvi vários testemunhos, pessoas chegando para mim: Carlinhos, quando tu falou aquilo comigo no corredor, quando tu me disse aquilo, aquele bom dia, e as palavras exatas que você falou, Deus falou comigo. Aí eu, valha, foi? Nem percebi. Tipo Pedro, como a gente acabou de ler, Deus usou ele nem percebeu. Ai, foi Deus que falou. Provavelmente quando Deus te usar para outra pessoa, você vai ser usado sem perceber. Segundo, quando Deus te usar para outra pessoa, seja paciente. Teste logo, ver se é Deus mesmo falando com você. Terceiro, provavelmente Deus vai falar algo que Ele já falou para outra pessoa. Como foi no caso de Samuel e Eli. Deus pode te usar, e em nome de Jesus eu declaro uma graça, uma unção profética na nossa igreja, para que Deus te use poderosamente, tanto para a sua vida, como para a construção da igreja, como para que outras pessoas sejam edificadas. Mas muito cuidado, porque às vezes a gente está usando a nossa boca para o diabo, para derrubar as pessoas, para destruir as pessoas, jurando que é Deus que está usando a gente, quando na verdade é a nossa curiosidade. Precisamos ter certeza se é Deus falando com a gente. E a última pergunta, tem várias outras, né, mas não dá tempo a gente falar sobre as outras. Merecia uma segunda parte dessa mensagem. Mas a última pergunta que você precisa saber para fazer para si mesmo, para saber se esse pensamento é de Deus. Espera aí, esse pensamento traz convicção ou condenação? Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem poder sim para nos salvar, para nos condenar. Mas Ele usou o seu poder, não para nos condenar, Ele usou o seu poder para ser crucificado na cruz e nos salvar e nos justificar. Mas às vezes vem pensamentos de condenação na nossa cabeça. Às vezes vem pensamentos de condenação a nosso respeito. E muito cuidado, porque certamente quando pensamentos de condenação estão vindo na sua cabeça, não é Deus falando para você, mas é o diabo querendo te diminuir. É o diabo querendo te lembrar o teu passado, te lembrar o teu pecado, te rotular, fazer com que você pareça ser aquilo que você fez, quando na verdade você não é aquilo que você fez. Você é aquilo que Jesus conquistou para você, você é filho de Deus. Muito cuidado quando vier um pensamento na sua cabeça tentando te diminuir, porque provavelmente não é Deus falando. Sim, a voz de Deus,
confronta, a voz de Deus nos ajusta, a voz de Deus pode nos apertar, mas a voz de Deus não irá nos condenar, porque se fosse para nos condenar, Jesus não teria sido crucificado na cruz, teria sido tudo em vão. Se Ele quisesse condenar o mundo, Ele tinha enviado um condenador, mas Ele sempre quis salvar o mundo, por isso Ele enviou um Salvador. Jesus Cristo foi para a cruz do Calvário, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos encontrados. Então a voz de Deus no nosso coração provavelmente vai testificar salvação. Isso não quer dizer que a voz de Deus, mais uma vez, vai endossar o seu pecado. A voz de Deus não vai endossar uma coisa errada que você faça, mas a voz de Deus não vai te rotular por aquilo que você faz. Ela vai dizer: você fez, está no passado, mas se lembre quem você é. Você é filho de Deus. Como diz uma canção bem antiga, meu Deus, eu estou muito cringe hoje. Como diz uma canção bem antiga: tropeça aqui, oh, cai acolá, mas depressa levanta e começa a cantar. Alguém já ouviu essa música, gente? Ai, gente, pelo amor de Deus, pensei que só eu tinha ouvido. A voz de Deus irá lembrar no seu coração que você é filho de Deus. A voz de Deus vai testificar no seu coração que Deus não desiste de você. A voz de Deus irá falar ao seu coração e ei, a igreja é o seu lugar sim. Porque talvez você escute uma voz dizendo assim: tu lembra o que tu fez na semana passada, não vai para a igreja não. Teu canto não é na igreja não, rapaz. A igreja é canto dos santinhos. Tá vendo aquele menino ali, aquele carequinha? Ele é santinho. A voz de Deus, a igreja é para esse povo que toca assim do louvor, que chega a luz. Não é para você não, porque você fez isso de errado, fez aquilo. Provavelmente essa não é a voz de Deus, porque a voz de Deus vai dizer o seguinte: meu filho, se você está sujo, o chuveiro é a igreja. O lugar que você precisa estar para se banhar é na igreja. O lugar que você precisa estar para ouvir a minha voz é na igreja. O seu lugar é na igreja. O seu lugar é aqui. Por isso, saia desse lugar de condenação e entre nesse lugar onde o próprio Deus te diz: vem meu filho, eu te recebo de braços abertos. Você não é aquilo que você fez, você é aquilo que eu digo que você é. A voz de Deus não vai te trazer condenação. E por isso eu peço, se possível, que você fique de pé no seu lugar.